Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um super episódio do Como Você Fez Isso. E eu que recebo, ela que é médica, cirurgia plástica, palestrante e uma das maiores referências em saúde integrativa e longevidade no Brasil. Eu adoro esse assunto, vocês sabem disso. Reconhecida por sua visão sistêmica que une estética, nutrição, equilíbrio metabólico, ela transforma a jornada do envelhecimento em um processo de consciência, saúde e vitalidade real. Tava batendo um papo aqui e se eu não me segurasse, já começaria o podcast ali. A convidada de hoje é a doutora Kátia Haranaka. Isso mesmo. Palmas para ela. Muito obrigada. Obrigada, Caio. Tô feliz pelo papo, Eu também. tô animado pelo assunto. Eu estava falando para você, né, o quanto entusiasta eu sou, sabe, Sim. do assunto de saúde, longevidade, sabe, eu tento manter um estilo de vida sempre ativo, gosto de fazer exercício físico, me importo com não só envelhecer, porque para mim envelhecer é uma dádiva, né, um presente, mas Sim, envelhecer bem é uma atitude, sim. né, Olha, então, né, essa pode é a ser frase, viu? pode ser que eu não esteja aqui com 80, 90, se Deus permitir, mas se eu estiver, eu quero chegar bem, Sim. Você né. sabe que o nosso DNA ele foi feito para durar 128 anos. A gente Uau! fala 120 anos, mas para isso a gente tem que ter esse conceito de vida, né? Assim, eu tenho um mecanismo feito para sobreviver muito bem e viver muito bem. Mas quando a gente acha que a vida é simplesmente ter 20, 25 anos, eu posso fazer balada, eu posso fazer o que quiser, comer como eu quiser, sem consciência, isso vai ter um custo, um preço, né? Um débito grande que vão ser chamadas de doenças. Então, a gente simplesmente saber, como finanças, saber sobre saúde é um sistema onde eu tento fazer isso com as pessoas que chegam até mim hoje pela internet também, e é por isso que a grata satisfação de estar Sim, aqui com você, porque eu sei que você é um menino que tem uma visão empreendedora grandíssima, né, imensa, obrigado. e é um podcast diferente. Então a gente costuma ir para os podcasts de saúde, Sim, mas estar relacionado com finanças, para mim, eu acho que faz parte, porque a gente sempre diz: envelhecer é você ter uma poupança para fazer um investimento em você. uhum, É como eu estava falando, se eu, Kátia, não tenho mais os meus ovários funcionando, porque né, foi o tempo da fertilidade, então entrou a menopausa, eu tenho que saber, eu tenho que ter um valor em dinheiro para eu poder suplementar, para eu poder repor esses hormônios que eu não posso mais produzir. uhum. Então, isso é envelhecer 120 anos com qualidade de vida, envelhecer jovem, na verdade. Isso é tão legal, né, eu acredito, a nossa audiência majoritariamente são empreendedores, Hum, PME na sua grande maioria, e todo mundo quer crescer, quer progredir. E, de uma certa maneira, tem alguns momentos que você tem que abrir mão. Eu abri mão um pouco da sua saúde? da minha saúde. Hum, Mas e quando eu digo abrir mão, assim, sabe aqueles momentos que eu tive que me dedicar mais, dormir um pouco menos, sim, mas eu né? acho que a gente não sabia também. Exatamente. Né, o envelhecer tem isso, e acho que a internet, os podcasts, ele tem essa abrangência de vamos levar o que eu sei para você que está aí assistindo, Uhum. porque a gente não tinha esse saber. Eu como médica cirurgiã, a gente tem, fica 12 horas numa cirurgia geral, e você não come, não bebe, você não come e você sai dali, depois de 12 horas numa cirurgia geral, você come qualquer coisa que aparecer na sua frente, então eu não sabia. Então mesmo sendo médica, não é o fato de ser médica, a gente não tem nutrição na nossa faculdade, a gente não tem o saber de como investir o seu dinheiro numa comida boa, a consciência. Então tudo isso eu acho que é uma curva de aprendizagem, que nós podemos ajudar as outras pessoas, eu acho que assim, esse é o objetivo, é Uhum. o meu objetivo na internet, talvez seja o seu objetivo também, mas falar daquilo que a gente sabe, né, que a gente praticou. E tudo bem que eu não tenha feito o meu melhor, tenho 2 filhas, mas se eu não suplementei quando eu estava grávida, eu não sabia e ninguém me falou também. Mas agora eu suplemento as minhas gravidinhas, eu oriento tudo que eu possa fazer. Mas está tudo bem, como foi. E o que a gente começa novamente. Então os ciclos celulares dos nossos órgãos, eles têm essa capacidade, então tudo se refaz, tudo se regenera. Basta que você modifique a sua dinâmica. Então, assim, eu posso comer todo final de semana igual, eu posso comer todo dia a mesma coisa? Não. Então, eu foco muito nessa orientação. Eu não preciso de dieta, eu preciso de um estilo de vida.
E Uhum. ter esse estilo de vida como o meu dia a dia, essa consciência, é aí que a gente entrou no zerar o leite, o glúten e o álcool. Essa é a minha fala. 100 dias, 100% zero leite, glúten, álcool, você refaz toda a sua Você fez mucosa esse intestinal. desafio com a tua audiência, assim, as pessoas que te acompanham? Sim, elas Como é que escrevem. foi esse desafio? Os 100 dias? Foram 100 dias sem 100 dias. Não, álcool, sem lactose, isso, leite, não, sem leite. sem Porque leite. usar um leite que eles colocam uma enzima chamada lactase, é um veneninho a mais químico. O leite continua sendo um veneno e você coloca mais uma química. Então, é sem leite. Manteiga, ok, que é uma gordura pode, mas sem leite de vaca. Então, a gente usa os leites vegetais. E sem álcool, sem leite e sem a farinha de trigo, que é o glúten. Tá. Então, se você faz isso para o seu intestino, 100 dias, fiz 50, errei em 51, começa tudo de novo, Uau, os 100 dias. tá. Porque o seu intestino, 1 nanograma a gente sempre diz isso, né, que de glúten ativa toda a cascata inflamatória intestinal. Então, você precisa ter esses 100 dias. Aí você vai experimentar respirar melhor, pensar melhor, ter esse segundo cérebro como intestino comandando realmente a sua mente. Glúten faz mal pra todo mundo ou só para o Para celíaco? todo mundo. Eu não sou celíaca, Aham. mas eu tô sem glúten faz 5 anos, e esses 5 anos, se eu coloco alguma coisa na minha boca com glúten, eu tenho uma dor de cabeça momentânea, na hora, dor no corpo, febre, eu caio de cama por 1 dia e meio, aí eu saio bem. Então hoje, assim, não é uma questão de eu não quero comer porque eu, tenho um conceito, não, porque é um veneno, se eu ficar uma vida, 10 anos sem comer uma banana e comer novamente, eu não vou passar mal. Mas tudo que for uma toxina para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, e a gente tem um sistema nervoso no cérebro, no intestino e no coração. São neurônios. Vai atrapalhar o funcionamento sináptico, a energia elétrica que percorre todo esse sistema. Então o glúten ele é ruim para mim, é ruim para você, é ruim para essa plateia toda aqui. Mas ele é gostoso, ele é barato, ele tem para todo mundo. Então, infelizmente, as pessoas estão adoecendo, tendo dores, porque elas acham que comida saudável é você botar uma verdura, um legumes ali e continuar com a farinha de trigo, né. De um jeito fácil, Hum. até se talvez seja muito básica essa pergunta, quando que eu sei que um alimento tem glúten e quando não tem? É derivados de Da farinha de trigo, então sempre vai sim. vir do derivados da farinha de Farinha de trigo. mandioca não tem glúten, né, farinha a fubá, a aveia sem glúten também, né, de preferência. Sim, a farinha de trigo, se você Tá. pensar nela. A cevada da cerveja tem glúten. E o centeio do whisky. São Uhum. esses 3 itens que formam glúten. Mas o que é a grande massa? São os nossos ultraprocessados. Todos os ultraprocessados, pão, bolo, biscoito, macarrão, as pizzas todas, todas eles são feitos desse material que limita o seu pensar, o seu sentir e o seu pensar. Então nós estamos trabalhando num limite tão ruim da nossa capacidade, que ser um empreendedor é primeiro olhar para o seu prato. Eu tenho pacientes que eu posso falar que são donos de muitas franquias de pizzas, né, tal, de massas em fast food do Iguatemi, e eles não comem. Eles vendem, mas eles não comem. Então, alguma coisa está errada. São os meus pacientes. Uhum. É, quando a gente entende isso, então, eu acho que vale a pena você como um grande atleta e que sabe disso, olhar para essa alimentação. Se você for ver as grandes modelos, elas não comem glúten, de jeito nenhum. Eu venho ensaiando sobre o glúten já há um tempo, eu sou um cara que eu evito. Por exemplo, se eu tô em qualquer lugar e tem lá pão sem glúten, eu sempre vou no sem glúten, Sim, né, que mas eu acho bom, que é ligar o seu radar de uma maneira sim. sistêmica. Experimenta 100 dias, aí Ah, você vai sentir o seu corpo diferente. Porque assim, eu falo sempre que é você sair da merda, né, desculpa falar isso, a pessoa tá na merda e acha que a merda é boa, é quente, é fofa, é úmida, tá, aí ela vai para a luz, sem o glúten, 100 dias. Você pode voltar para a merda, mas você experimentou o que é luz. Agora, se você nunca experimentar o que é luz, você vai ficar assim: "Ah, eu evito, mas eu não sei ainda o que é". Esse é o chamado. cara, a provocação já começou quente, assim, né. Hoje, doutora, se fala muito sobre, saúde mental também, né, Uhum, longevidade com também, cara, corpo e mente é uma coisa que tá interligada, sim. né, no mundo empreendedor todo mundo fica muito atento para não bater pino, né, Pra não porque bater pino é pra enlouquecer, né. para não Tá. enlouquecer, né, no sentido de, cara, eu tenho que estar bem, Sim, emocionalmente eu tenho que estar sim. bem.
E eu acredito que o nosso corpo tem muita influência na nossa cabeça, no nosso pensar. Muito, 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 muito. Por exemplo, exercício físico para mim é muito mais do que só, sabe, o prazer da atividade física. Me regula. Sim, te Eu, regulo. eu sinto que ele me coloca num eixo ali, né? Para mim, toda reunião importante que eu faço tem que ser depois de uma atividade física. Parece que o jeito Hum, que eu entro, sim. né? Então, por isso que eu gosto de treinar pelas manhãs. Mas eu queria falar um pouquinho como essa ligação do corpo e da mente também, sabe? O quanto que o nosso corpo. Porque quando a gente fala em envelhecer bem, não é Sim? só da nossa aparência, a gente Não. aparentar bem. Mas eu falo que a cabeça controla muito, né? A cabeça controla muito, mas quem controla a cabeça é o intestino. Cara, que loucura Então, isso. de novo, né, nós temos o eixo intestino-cérebro, isso é recente, é 98, 1998, demonstrando que a nosso intestino ele tem um sistema nervoso entérico próprio, um sistema nervoso que tem mais neurônio do que a sua medula espinhal. Ele tem uma população de bactérias que você aquela coisa, ou eu alimento a bactéria boa ou alimento a bactéria ruim. Ou eu alimento meu cachorro bom ou meu cachorro ruim. Sim. Ah, então o glúten está alimentando os suas bactérias ruins. A gente tem um sistema nervoso autonômico no intestino que diz para você assim: quem fala para o seu cérebro que tá tudo bem, calma, e entra na reunião tranquilo, é o seu intestino. Uhum. Esse sistema nervoso autonômico é aquela coisa do pelo eriçar, do suor acontecer, que você não controla. Mas o que eu coloco no meu intestino vai ativar alerta ou não, tá tudo bem, relaxa, digere. Então, é todo o tempo essa informação via um nervo chamado nervo vago, que é o intestino falando com o cérebro. 90% dessa comunicação vem do intestino. Então, por que a gente gosta de fazer cirurgia de manhã, ou a gente gosta de fazer as piores reuniões de manhã, ou você gosta de fazer academia de manhã, você faz um exercício físico muito forte, hard, pesado, porque você conecta novamente esse centro cardíaco. Uhum. Senão você fica na mente. A gente tem hoje, em 2020, a Universidade de Thomas Jefferson demonstra que o coração é um mini cérebro. Nós temos 40.000 neurônios no coração Uau. e esse pequeno cérebro no coração, ele é só de sistema nervoso autonômico. E ele diz: ou você está agora aqui me entrevistando aqui agora, ou você está pensando na sua próxima entrevista ou que você deixou de fazer antes. Quer dizer, as pessoas estão ou no futuro ou no passado e não estão no presente. Então, o coração, o seu respirar, o seu bater cardíaco, ele faz você ficar aqui no presente. Quando você está no exercício físico pesado, você fica no agora, porque se você titubear, você cai, quebra e É verdade. subir. É É verdade. por isso que é tão bom, porque o exercício físico, aí a gente chama de vigorexia. Qual o vício no vigor, no exercício? É para te trazer para o agora. Nossa, muito bom isso. E isso é uma realidade. Então, toda vez que um paciente diz: "Eu preciso malhar", ele também está doente, nesse sentido. Os extremos estão aquele que Sim. não faz nada, aquele que tem que fazer muito, eles estão pedindo um equilíbrio. Uhum. E esse equilíbrio, a melhor forma de conseguir é pelo intestino. Aí, de novo, 100 dias, 100% zero leite, glúten, álcool. Você vai sentir isso pelo seu nervo vago, pela sua microbiota, pelo seu sistema nervoso autonômico, que tudo está aqui no intestino falando com o seu cérebro. Ele é tão importante, mas tão importante, que se você pedir o cardápio do mês, do ano, dessas pessoas importantes, eles vão você não vai ver glúten ali, você não vai ver queijo. Não, queijo e glúten, infelizmente, é para manada, é para todo mundo. E isso é chocante, mas é isso que as pessoas acham que é comida, e não é, entendeu? Então a gente pode hoje mudar. Hoje tem vários queijos veganos, à base de castanha de caju, várias farinhas de trigo, mix de farinha mix de farinha sem glúten, e tudo fica bom. Ou seja, não é nunca mais comer, é só você começar a fazer a substituição, né. Não, é nunca mais comer. Eita. Você pode fazer esses 100 dias, como eu te disse, você pode sair da merda e ir Sim. para a luz. Depois da luz, você pode decidir voltar. Pelo menos você já tem um referencial. Uhum. Mas se você quer ficar nessa luz, sem dor, é sem ficar sem o glúten. O glúten é o pior dos vilões, Sim. se você for pensar bem, para o nosso organismo. Ele é um inibidor energético de todas as nossas células. É, mas eu vejo, por exemplo, gôndola de mercado, antes de produtos, vamos falar assim,
você não tinha opção. Sim. Hoje as gôndolas são maiores, né, as opções, por exemplo, de sem glúten estão aumentando, as opções de sem lactose estão É aumentando. o saber. O saber faz com que as pessoas procurem. Eu sou uma pessoa que viaja o mundo inteiro, assim, e eu vou perguntar: "Cadê né, o pão sem glúten?". "Ah, não tem?". Tá, me viro com a batata, com a carne, mas eu perguntei. Eu fiz aquela pergunta e o dono da empresa vai dizer: "Perdemos uma cliente", ou não, né, a cliente vai ficar mais feliz ou menos. Alguém perguntou. E hoje o número de pessoas que me seguem, se a gente contar todas as redes, a gente chega a quase 4 milhões de pessoas Uau! e é muito intenso. E elas dizem: "Doutora, eu melhorei. Eu não preciso de consulta comigo, só precisa fazer esses 100 dias". E aí você respira e fala: "Não, eu não tenho minha rinite, meu intestino funciona, meus gases". Ultraprocessados à base de leite, de farinha de trigo e queijo, é comida para cândida, para um fungo que tá assim, as mulheres estão todas, mulheres e homens, só que a gente acha que só mulher tem candidíase, né, vaginal. Não, não é. A candida está no intestino, está no coração, está no cérebro, está na sua tireoide. Então nós estamos contaminados porque a gente dá comida de baixo valor energético. Isso é uma realidade. Pelo menos eu vou sair daqui convertendo um comedor de glúten. Pelo menos para experimentar, né, os 100 dias. Cara, e assim, Sim. eu gostei desse desafio, porque eu, modéstia à parte, sou aquele cara que sempre quando eu tenho, eu coloco. Mas quando você coloca, tipo, tolerância zero pra alguma coisa, é onde você vê a Sim, diferença realmente, né. exato. Eu tô aquela pessoa, se tem sempre a opção, eu sempre vou na opção boa, Sim. sempre. Mas é que você deve visitar vários lugares e muita gente não coloca a opção sem glúten. Mas Né, quando eles souberem: "Ah, o Caio Carneiro não come glúten", eles vão fazer um cardápiozinho sem o glúten, entendeu? não é. É sério, é bom. Acho que quando você leva como prioridade mesmo, isso Sim, muda. experimenta os 100 dias. Ah, e quando a gente fala na busca, hoje se vê muito, né, as pessoas buscando procedimentos para estarem melhor, não Hum, sei se ainda está em voga, mas nos últimos anos, a harmonização facial cresceu muito. sim. Como que você enxerga do lado da saúde? É legal, as pessoas estão querendo se cuidar, né, ou qual que é os riscos, as ameaças, até onde o que você falou, os extremos, É, são né, perigosos. tem uma frase, né, "A grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre 2 extremos". Sim, Na extremidade sempre há um problema, sim. independentemente dela qual mas como que você enxerga esse jeito que a É, gente está indo? na verdade, a minha formação em beleza, né, em cirurgia plástica, é sempre pensar na beleza harmônica. E vaidade é uma coisa, vaidade é você seguir a moda. Tá todo mundo colocando glúteo, eu vou colocar glúteo. Tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer. Isso é vaidade. A beleza harmônica não. É você equilibrar as partes da melhor forma possível. Então, se a nossa face, ela é a que mais envelhece porque ela tem uma exposição, ela é judiada muito mais do que uma pele que é coberta, tudo bem. Fazer uma tecnologia, um laser, fazer um botox, fazer um preenchimento, bacana. O que a gente precisa ver? Nome e sobrenome do produto e nome e sobrenome de quem está fazendo. Tá. Eu acho assim, é claro que eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou cirurgiã plástica há 30 anos, então faz 30 anos que eu sei o que é um preenchimento, é algo muito, assim, tenso, ao mesmo tempo uma adrenalina boa, mas que eu opero muito, assim, já operei muito, hoje eu não opero nem tão mais assim, só faço pálpebra, é a única cirurgia que eu acabo fazendo, mas eu faço preenchedor. E eu falo: "Gente, tem que saber muito anatomia, saber fazer, porque senão vai dar caca". E aí, vários conselhos de bioquímica, de dentista, né, nada contra, mas nada a favor. Você faz um curso de final de semana e está fazendo isso. Então, Uhum. a harmonização foi um título dado para pessoas não médicas para fazerem preenchimento. Entendi. Médico faz preenchimento e Tá, não médicos fazem a harmonização. entendi. Então, tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu grupo, mas as pessoas precisam só saber que existem os riscos. Para que serve um médico? Para que serve um parteiro? Na hora do problema, resolver o problema. Uhum. Então, assim, fazer, todo mundo pode fazer, parece simples. Mas e arcar com as consequências? Aí a gente precisa entender o que que a gente está mexendo. Então, às vezes, você tem que entrar com bisturi Uhum. e parar aquele sangramento, ou tirar aquele negócio. Uhum. Então, é algo arriscado? É. Só veja, acho que pode fazer. Mas você precisa saber onde você está colocando, principalmente o seu corpo, a sua face, nesse procedimento. Então, eu sou uma cirurgiã plástica que não gosto muito de plástica,
porque eu já operei muito e hoje eu sei. Contraintuitivo essa fala sua, isso, né? É a verdade. Porque quando você sabe o que envelhece, o que engorda, o que dá câncer, você fala: "Puxa, vamos ensinar as pessoas a não terem isso". Então, uma pessoa que é uma lipoaspiração comigo, eu oriento ela em 1 ano, ela tá maravilhosa, ela não precisa da lipoaspiração. Bem, dessa forma eu acho que eu vou para o céu muito mais rápido do que só simplesmente falando o orçamento da minha cirurgia plástica, Sim. né. Então essa foi a minha opção. Sem dúvida, por isso que até não sou muito querida pelos cirurgiões plásticos, porque: "Ah, ela não fala que a cirurgia é boa", isso não, eu sei o que é. Então, é sempre interessante você deixar como última opção um bisturi, e tentar o que for possível, mas sempre com muita consciência. E a alimentação, ela, o dia a dia está envolvido na sua deformação corporal. A deformação corporal, ela começa por uma decisão sua, de não olhar para aquilo que você come ou ter consciência daquilo que você vai colocar. Então, toda vez que eu vou colocar alguma coisa na minha boca, eu paro, eu penso: "Tá, vai demorar quanto tempo para metabolizar isso? Vai valer a pena? Não vai valer?". Então, eu estou no comando, não é assim, comer de qualquer jeito. Eu acho que é algo muito mais sagrado do que as pessoas colocam como real, né, como sagrado. Nossa, uma coisa que você falou foi muito forte, pra mim o bisturi é sempre a última opção. Sim. Você conhece pra muita gente que é a primeira? Sim, porque o imediatismo, toda vez que o imediatismo ele é a frase da vez, você vai usar uma injeção para emagrecer, você vai usar um bisturi para esticar, para ter um abdômen lindo, e não é assim, né. O corpo, ele, como eu disse, 100 dias, 100% zero leite, glúten, álcool, eu preciso de 100 dias para refazer toda a minha espessura de mucosa intestinal. Eu preciso de 4 meses para refazer todo o meu sangue. Então eu preciso de 7 anos para refazer o meu osso. Então, eu consigo refazer, mas é algo construído. O imediatista vai ter as consequências e vão ser ruins, sempre vão ser ruins. E aquele que constrói não. Ele sabe o valor daquilo. Isso é empreendedor. Assim, ser empreendedor é o que você dar de valor na sua comida, na sua bebida, no aquilo que você faz todo santo dia. Há 58 anos, no meu caso, há 39 no seu. Então, né, então, quando a gente acorda, esse é a minha missão, despertar as pessoas para que elas entendam que mesmo eu sendo cirurgiã plástica, eu ainda vou orientar a boa alimentação, a meditação, a respiração, aquilo que ativa um sistema nervoso chamado parasimpático. Relaxa, digere. As pessoas estão simpáticas, que é alerta, luta ou fuga, Uhum. alerta e não vai digerir. E a gente precisa ativar esse relaxa que está tudo bem. Respiração, Meditação, meditação. são práticas boas, olhar para o sol, ter esse contato, né, tirar a roupa, 80% da roupa, ter esse contato, 15 minutos com a luz do sol. Coisa simples, né, ou botar o pezinho no chão. Mas a respiração é algo mais simples, porque o cérebro, ele está muito acostumado a você, inspirar, puxar o ar pelo nariz e respirar, soltar rápido. Uhum. Quando você inspira e segura e demora para soltar, ele fala: "Que é isso? Ela está muito relaxada". Aí ele ativa o parasimpático. Entendi. Por isso que a respiração, ela longa, né, a soltar longamente, ele é muito bom. E é uma coisa tão simples, né, que a Tão gente simples. menospreza tanto a Por isso que respiração. eu falo, pelo menos 17 vezes ao dia, faça respiração consciente. 17. Você fala: "Ah, posso fazer 90?". Por Pode que fazer, querido. 17? É porque foi uma meta que eu fiz em mim, deu certo, eu falei: "Não, vamos fazer todo mundo 17, tá ótimo". É igual mastigar, né. Como que é uma respiração correta? A essência é Não é parar, corpo ereto, não é questão de correto ou não correto. É assim, como eu disse para você, o sistema nervoso autonômico tem o simpático, que me põe de pé, Uhum. e quando você quer ativar o parasimpático, deitar e ativar o parasimpático, Sim. né. Alerta, relaxa. Segura, não vai fazer xixi. Tô vindo de Campinas até aqui, ativei o simpático, dirigindo, vim, cheguei. Aonde é o banheiro? Parasimpático. Ela chegou, tá no horário, tá legal. Parasimpático. Vamos fazer xixi? Hã? Então, a respiração consciente, o objetivo é ativar o parasimpático. Como é que a gente pode fazer de uma maneira simples? 17 vezes ao dia, 5 de manhã, 5 e sei lá, o restante à noite, ou mais vezes, puxa o ar pelo nariz, se contando 4 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004. A barriga distende.
É algo não legal para quem faz pilates, você distende. Segura esses 4 segundos com a barriga distendida, o ar preso. E solta pelo nariz, com o umbigo encostando na coluna, contando os 4 segundos. Então 4 para entrar e 8, 4 fica e 4 sai. 8 para sair. Isso você o seu cérebro fala: "Parasimpático", entendeu? E as pessoas que estão ansiosas, elas respiram curtinho, a expiração é curtinha. E aí o cérebro diz: "Ah, ela tá fugindo do leão". Esse é o fator. Então você tá numa situação ruim, respira. E ninguém precisa ver, você tá ali quietinho, né. Tá numa Então situação ruim, respira. E qual que é o seu olhar sobre ah, rede social, internet? Como que esse bolo entra na contribuição da longevidade? Você acha que está contribuindo mais, está atrapalhando mais? Como que você enxerga as redes sociais nessa busca de sim, envelhecer bem, longevidade, saúde, saúde física e mental, até nossa estética, que tem muita gente ali que também sim. usa padrões, deve conhecer gente que faz coisa e nunca tá bem, nunca tá feliz, aí uma hora você fala assim: "Miga, calma", né. Então como que você enxerga tudo isso? Eu acho que tudo tem um lado positivo. Eu vejo o lado positivo na internet, porque nós entramos na internet em 2015 com o Tá. YouTube. Aí em 2000, na pandemia, eu já fazia palestra na clínica, a gente tem um espaço grande de 1.500 metros e aí um anfiteatro para 70 pessoas, desde 2009, onde para passar em consulta comigo eu precisava ficar 1h30 assistindo uma palestra, intestino, nosso segundo cérebro, cirurgia plástica quando eu mereço, pele se trata entendendo. Então esse tema, tá, depois que eu assistia, 3 meses Não ela podia ir conseguiu. direto? Não podia, nem pagando. E elas ganhavam a consulta de graça, esse era o maior Sim. problema. 2009 até a pandemia, 2020. Veio a pandemia, fecha o anfiteatro, não tem mais isso. Aí vamos para o online. E de 10.000 seguidores, a gente chegou a esse número de 3, quase 4 milhões. E foi muito bom, porque eu já vinha treinando orientar as pessoas. Sim. Eu olho com um olhar bom para a internet. É claro que tem um lado ruim, mas se você seguir o seu instinto, você sabe quando aquilo, é bom, é legal. É E você verdade, sabe quando aquilo não é bom. é verdade. Então, assim, qual é o radar? O radar é o meu sentir. Não é, eu penso que. Não, sinta. Por isso que eu falo tanto do intestino. Quem sente é o intestino. O intestino manda para o coração, que o coração manda para o cérebro. É um eixo, intestino, coração, cérebro. E a gente só acha que isso aqui, ó, é só o cérebro. Tá errado. Essa é a grande virada mesmo. Hoje, assim, a, a medicina na parte neurológica, ela cresceu nos últimos 20 anos, o que não tinha crescido, né, na nossa vida. Então, hoje nós sabemos de tudo que nós podemos ser e desejamos ser. Mas para isso você precisa ter consciência naquilo que você está comendo. Começa por aí, naquilo que você está assistindo. Eu assisto notícia? Não. Eu assisto filme horroroso? Não. Esportes radicais? Também não, né. Mas entendo quem faça e precise fazer. Por isso que eu perguntei do seu cortisol, eu falei: "Quem precisa de muito exercício físico hard, tem um cortisol que tá assim, né, ele não tá da maneira que devia ser". Eu falei: "Não, eu acho que eu tinha cortisol alto, meu cortisol assim bateu 20, assim". O cortisol, dá pra falar que é o hormônio da vontade, seria assim? Como se fosse do ânimo? Ele que te dá que tira da cama, ele que te coloca? Como que explica o cortisol? O cortisol ele faz você ficar de pé. Tá. Então para você ficar de pé, você precisa do cortisol. Ele faz você ter uma energia de vida mesmo. Eu acho assim, ele é um hormônio incrível, mas ele em excesso, ele acaba com a sua musculatura, ele acaba com seus neurônios, ele é neurotóxico. Ele tudo que é neurotóxico é toxina, destrói neurônio. Tipo uma graxa, assim, excesso vai sujar tudo. É pior, vai destruir mesmo, vai Tá, um curto-circuito. tá. Então o cortisol ele é maravilhoso, só por isso que a gente tem que ter um estilo de vida. Acordar bem, comer direitinho, sair, então ter aquele estilo de vida mesmo, né, que a gente pode ficar horas aqui falando como seria. Mas ele num exercício físico, numa atividade física pesada, você vai gastar o que era para você gastar em 60 anos, você vai gastar naquele período Uhum. de 6 anos, de repente. Então esse é o problema, ele pode faltar.
Se Sim. você produzir demais ele, estimular demais, ele é bom, mas ele tem que ser numa dosagem ótima. Quando você me disse: "O meu cortisol era 20", eu falei: "Nossa, maravilhoso, qual que é o nosso top master de manhã?". 18 a 20. Só que a maioria de nós ou tá lá nos 35, 40 de cortisol aí alto, ou tá muito baixo, tá abaixo de 15. Abaixo de 15 não é bom, a Uhum. gente se arrasta um pouco, você É até é acorda. aquela coisa, não, ele não, entre aspas, não intoxica, mas também vai faltar bateria. Isso, você começa a fugir um pouco das coisas, você não quer mais enfrentar novos negócios, você fala: "Ai, quer saber? Vamos ficar aqui que eu já estou em segurança". O cortisol faz você sair da caverna e enfrentar os bichos novos. "Ai, eu quero ver quem é que tá lá fora", né. Aí não tem o cortisol: "Ai, não, vamos ficar só nesse negócio aqui que tá bom, imagina que eu vou sair daqui". Então a gente precisa dele. E dá para comprar, dá para mandar manipular, chama hidrocortisona bioidêntica, base, diferente de corticoide, Uhum. né. Então tudo tem nome e sobrenome para entender que isso existe. Hoje a indústria, ela nos ajuda a poder fazer, hormônios sintéticos, mas idênticos. Existe os patenteados, que ele só pode ter patente quando ele é diferente da sua molécula. Então Uhum. ele tem um nome parecido, mas ele é diferente. Uhum. Então por isso que ele não cabe. Quando ele não cabe, ele tem uma bula, que chama efeitos colaterais. Agora, quando ele é bioidêntico, você manda manipular, porque ninguém tem interesse em patentear, porque não tem patente. Então você manda manipular, tem um pouco mais de impostos, mas você usa e não tem os efeitos colaterais na sua dosagem. Então ele é muito bom. É isso que eu tento fazer aulas, ensinar as pessoas que existe esse outro lado, Você é a favor da suplementação? sempre. Isso é prêmio Nobel de medicina. Então a gente sabe que se você suplementar, ter um sangue saudável com todos os seus nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, você vai ter esse tecido jovem quantos anos você quiser. É uma realidade. Tem gente que tem, não é medo a palavra, é preconceito. "Ai, não, não gosto de tomar nada". É É, ignorância, né, eu é sim, chamaria de né. ignorância, sim. É falta de estudo. Hoje em dia não é crença, não é eu acredito, não, é estudar, vamos ler, que isso tem embasamento sim, e é real. E as pessoas elas começam, elas falam: "Doutora, eu estava no fundo do poço, tô excelente". Então, assim, contra fatos não tem argumento, isso é ciência. Agora, a falácia é sempre a mesma. Ai, acho que isso não é bom. Tá, então vamos estudar. Por isso que eu faço palestra para ensinar as pessoas a entenderem por que que elas precisam daquilo. Aí, depois de uma palestra, elas podem passar comigo, porque eu não preciso mais explicar. Achei muito legal esse fluxo. Achei muito legal esse E fluxo. funcionou bem, viu? E eu acho que te traz um paciente muito mais aculturado com o que vai acontecer. Isso, exatamente. Porque tem aquele outro paciente que fala: "Não, eu quero comprar". Então vai lá no médico da frente. Mas não, quer a doutora, então vai fazer do meu jeito. O paciente, ele precisa de alguém que ele confie. O médico é aquela figura, ou era aquela figura que tem que ser confiança. "Eu confio, doutora, eu fecho os olhos, a senhora pode fazer o que a senhora quiser em mim. Me dá o que a senhora quiser". Então é esse laço de confiança que talvez a gente comece por por um nome na internet, mas que a longo prazo a pessoa vai ver que, realmente ela é confiável, Uhum, ou não. uhum, Ou ela fala um negócio, ou ela faz outro. Então, todo mundo, eu vi uma frase sua, né, quando a gente vem assistir fazer um podcast, a gente estuda a pessoa. uhum. Aí eu falei: você disse: "Tem sempre alguém te olhando", Sempre. não é? Uhum. E eu tô me olhando, eu sei se eu tô usando uma joia falsa ou verdadeira, eu sei, É mas verdade. tem sempre alguém me olhando também. E esse alguém tá. Então a gente tem que ser real e verdadeiro. Nasce perfeito? Não, a gente vai se melhorando. Então é zero leite, zero glúten, zero álcool. Hoje eu dou zero açúcar, desde 30 de agosto de 2025. E tentei voltar por 3 vezes, não consegui voltar, também por mal-estar orgânico, né, por ter diarreia, dor de cabeça. Então tá, o açúcar eu já sabia, e a ciência demonstra que ele é 20 vezes mais tóxico e poderoso para o cérebro do que uma cocaína. Cara, que loucura É isso, né. horrível. É muita loucura. Eu sabia disso e falei: "Ah, não, eu tomo pouco, eu não como quase nada". Mas aí, não, 30 de agosto eu falei: "Não, eu vou experimentar esse negócio aí". E fiquei até hoje. Aí tentei voltar as 3 vezes, não consegui. Você acha que o de vez em nunca e o nada é a mesma coisa? Não, o poder do Não. tolerância zero é aí que vai ter a transformação? É, sem dúvida. Como eu te disse, um nanograma, a gente não sabe nem o que que é um nanograma. É Não. mil vezes dividido a grama. Pega 1 grama, divide em 1000. Isso ativa toda a sua inflamação,
corpórea. Isso ativa um melasma, isso ativa uma dor que você tenha no joelho direito. Por que que as pessoas não têm dores no joelho direito e esquerdo? Sempre um é mais do que o outro, né. Aí também tem o sistema nervoso autonômico funcionando. Você falou aqui, já até começou a Ah lá, coitado dói. O seu direito dói mais que o esquerdo? o meu o Qual o meu seu de lado mais podre, assim, mais doente? eh, o meu esquerdo. É que eu sou canhoto. Você tá apontando direito, mas é o esquerdo. É, o meu esquerdo Hã. ele faz né, eu acho que é a perna que eu mais gastei, né, como ser Hum, canhoto. não é. A gente tem, na verdade, lembra do equilíbrio? Sim, Nós nascemos para equilibrar nosso lado direito e esquerdo. O nosso lado esquerdo é o nosso lado espiritual, é o nosso lado o que eu faço para mim, o que eu recebo. tá. Talvez você esteja recebendo pouco. E o lado direito é o que você doa, o que você faz pelos outros. Então, esse às vezes é muito mais fácil cuidar dos outros, do que olhar pra gente, cuidar da gente, né, se responsabilizar. É, tô recebendo pouco, viu, gente. Tá? Vocês tratem de E me não dar é mais, tá? dinheiro, hein. É. É afeto, é carinho, é ele com ele, é você com você. Entendi, entendi. Ah, porque doar eu sei que só de ter esse podcast você já é muita doação, é muito lado direito. Sim. E aí o lado que está em falta pede por socorro. Por isso que a gente sempre dá como exemplo o câncer de mama mamário, ele sempre foi preponderantemente mais incidente no lado quadrante superior esquerdo da mama esquerda. E o direito, raro. Mas assim, se fosse do sangue, dá nas 2 mamas, não tem preferência. É, É, mas nossos lados falam. Se você for tirar uma sobrancelha, você não, né, mas tirar um pelinho do lado direito, não dói. Do lado esquerdo, dói pra caramba. Você fala: "Putz". que loucura. É, porque o lado direito ele entende que tirar um pelinho é para ficar mais bonito. O lado esquerdo fala: "Cara, que isso?". O que a gente tá fazendo? É. Então nós temos esses hemisférios também se comunicando. E esses lados é que a gente tem que olhar para o nosso corpo, tá. Por que que eu estou tendo um câncer? Por que que eu estou adoecendo? O que que eu tenho que fazer? Porque a gente eu entendo que a gente está na mídia, né, mas parece que a gente tem que estar sorrindo e falando o tempo todo. Por isso que a gente quer sair de férias, você quer o quê? Você quer ir para um lugar que ninguém te conheça, né. Aí você fica normal. Mas dá para fazer isso no dia a dia também. É impressionante como o corpo ele dá sinais. Sim, Acredito sempre. que interpretar seja a maior dificuldade das pessoas como um carro. Sim, Um carro não é quebra do verdade. nada, né, Sim, você pegou um carro, quebrou, não, ele apita, ele é verdade. mostra ali, parar, trocar o óleo, pneu murcho, se você rodar com pneu vai quebrar a roda, aí o disco vai junto. E como uma pessoa que não era da saúde, ela começa a ter essa capacidade de leitura dos Sim, sinais. mas isso é tudo, assim, estudar, estudar, estudar. O paciente vem na sua frente, ele te espera um ano, sei lá, para essa consulta, ele paga caro pela consulta, e ele quer ver a doutora Kátia e ele quer um resultado. Então, quando você tem uma autorresponsabilidade, você entende que tem que estudar todo dia. Uhum, Uma coisa, você tem que aprender. Então eu tenho que resolver o problema do meu paciente. Para isso eu tive que aprender que não é só o que a medicina disse. E o que os chineses diziam na medicina ancestral, né, da acupuntura, o que, a numerologia diz, tudo, tudo. O corpo ele realmente fala. Então se a gente pensar no joelho, o joelho sempre é o hoje. A coxa e o quadril é o passado. A perna e o pé é o futuro. E o joelho é o hoje. Tá, o que que eu preciso fazer hoje? E depende desse passado e desse futuro, né. Mas é com você, é seu lado esquerdo. E já ser canhoto é uma coisa muito maravilhosa, né, é assim, você nasceu para ser artista, espiritual mesmo, para você usar esse lado uhum, intuitivo, uhum. não só o que eu sei, o que se eu tenho PhD, o que eu tô mestrado, doutorado, não. Quem gosta disso é o ego. O seu coração gosta que você goste de você. É verdade. E é isso que nós estamos deixando de ser. Aí vem a aparência. Por que que todo mundo procura a aparência perfeita? Por quê? Porque ela não se acha, né? Ela não se vê, ela não tem essa conexão espiritual com ela. Então tá, eu posso ir para as igrejas? Eu posso. Mas se você não tiver uma verdadeira conexão com o seu ser, e esse ser é o nosso sentir cardíaco, você começa a procurar belezas fora, ou uma casa bonita, um carro maravilhoso. Isso tudo é bom, podemos ter. Mas precisa primeiro ter essa conexão com você, tá? Por isso que eu olho para minha comida, para minha bebida, eu olho onde eu estou. Eu tenho essa consciência, porque eu estou conectada comigo. Mas é um treino que você começa pela comida, pelo beber água.
3 litros de água até 7 horas da noite. Um copo de 300 ml de hora em hora até às 19 horas. Beba água. Contou quantas vezes? Ótimo. Coma A 3 até frutas. 19 para não atrapalhar o sono, é isso? Sim, até às 19 porque o seu corpo está em funcionamento igual uma empresa. Quando chegar às 18 horas aqui, você começa a fechar. Vai Uhum. fechando, vai todo mundo vai embora. O corpo é a mesma coisa. Só que a maioria fica o dia inteiro sem beber água, aí chega em casa, aí o corpo dá sede, né? Bebe água igual um louco. A água que eu bebi agora demora 2 horas e meia para sair. Aí você vai fazer o quê? Ficar acordando picadinho também à noite. Então, o cortisol, a falta de cortisol, faz com que a gente acorde mais vezes. Mas a falta de disciplina em beber água também faz com que você acorde mais vezes para fazer xixi. O cortisol faz a gente acordar mais vezes? Sim. Ele que controla o hormônio antidiurético. O hormônio que faz com que você fique aqui comigo e não fique com urgência para fazer xixi, é o cortisol quem controla. Quando você está com ele muito alto, muito baixo, ele descontrola. Aí a pessoa acorda de hora em hora e vai fazer xixi e não entende por quê. Ou ela tem aquela urgência miccional que ela precisa sair correndo para fazer um xixi. Então, assim, entender os hormônios é entender que a vida ela pode ser melhor para a gente. E aí a falta ou o excesso, o que que eu tenho que fazer? Hoje eu vejo que as pessoas elas são muito mais, com esse objetivo, né, de se olhar mesmo, de entender ela não quer mais que o médico explique para ela, porque o médico não a maioria, né, não vocês 2 aqui, mas a maioria não estudam. Então como elas não estudam o que aprendeu, né, ela só fica naquilo, só fica naquele congresso, cirurgia plástica, naquela coisa. Se eu ficar só nisso, eu não vou entender mesmo o que meu paciente ou meu corpo está dizendo. Então, o médico não é mais responsável pela sua saúde ou pelo seu saber. O paciente sabe, aí ele fica procurando qual médico sabe como ele sabe. É muito louco. Você acha que tem um momento certo para se falar em reposição hormonal? Para homem aos 30, para mulher, se tomar anticoncepcional, a partir do momento que tomou anticoncepcional. Se foi aos 15, aos 15. Se foi aos 20, aos 20. Os homens começam a declinar os seus hormônios a partir dos 30 anos. E aí a gente só vai perceber aos 60. E é aquilo que eu te disse, você tem um carro super potente, mas você não usa. Então, a gente está sempre nesse limite do: "Ah, tá bom". Tá bom nada. Qual o novo empreendimento que você vai fazer agora? Depende do cortisol. E o ânimo? Depende do T3. Ânimo, alma, alegria, T3. Hormônio tireoidiano produzido a tireoide produz T4, mas fígado, baço, intestinos produzem T3. E o nosso fígado está ocupado com álcool, com glúten, com os laticínios, degradando aquilo, e medicamentos. Não vai fazer T3. Então, o desânimo é falta de T3. E o último a cair são os hormônios sexuais. Hoje nós temos muito essa interferência eletromagnética de Wi-Fi, de celular, de internet, e isso está acabando com um hormônio que a hipófise produz chamado prolactina. Uhum. Hoje, se vocês que estão nos assistindo quiser dosar, saber que nível de estresse você se encontra, o seu cérebro se encontra, dose a sua prolactina. Porque prolactina é o hormônio que a hipófise libera para a glândula mamária da mulher produzir leite. Só que hoje ela não serve só para isso. Ela serve como medidor de como a pessoa está mental. Ela só pensa, ela está muito mental, ela está cheia de. O corpo interpreta que ela está, ou ele está cuidando de um filhote. É como se você fosse um leão que teve um filhote que acabou de nascer. E aí você tem que ficar cuidando daquela cria. A leoa está cuidando. Enquanto ela está cuidando da cria, os hormônios sexuais dela declinam, Uhum. diminuem. Por quê? Porque ela tem um filhote para cuidar. Ela não pode ter os hormônios novamente para ela copular e engravidar novamente. Então, os hormônios sexuais hoje do ser humano, da mulher e do homem, estão baixos, até com uma menopausa precoce para a mulher, ou os hormônios baixos para o homem, testo baixo, porque a prolactina está alta. A prolactina é um grande inibidor dos hormônios sexuais e ele é o grande inibidor da dopamina. Lembra? Nós queremos dopamina, Uhum. prazer. Mas se eu tenho uma prolactina alta, ela dá feedback negativo. Ela fala nada de dopamina, não vai ter dopamina. Aí você quer no doce, você quer no chocolate, você quer alguma coisa ter a dopamina. Mas não consegue. Por quê? Porque seu corpo diz: você fique quietinho aí que você está cuidando de uma criança, do seu bebê. Então, assim, como a gente diminui a prolactina? É. Não dormindo com o celular no quarto, deixa no banheiro.
Eu não gosto desses celulares, eu sei que você acabou de me falar: "Olha que top massa, esse celular com laserzinho Ah, tá, os aqui". gadgets de que mede sono. Esse laser que vai na radial do Sim. nosso, ele tem uma baixa frequência, ele entra no seu sistema cardíaco cerebral e ativa o sistema nervoso autonômico simpático. Alerta. Pô, ninguém precisa saber que eu tô aqui. Meu celular tá lá guardado. Por que que eu tenho que toda hora saber? Quem entende muito de laser, são os alemães. E os alemães criaram, né, um método chamado ILIB, que é você colocar a frequência de uma cúrcuma, de uma dipirona, colocar a frequência dele, o comprimento de onda nesse laser, aplicado na radial, qualquer lado, em 15 minutos você tem ela circulando no seu organismo. E quando você coloca esse smartwatch, você tem uma frequência que te deixa simpaticotônico. Seu cortisol vai para o lixo, querido. Eita. Eita, mas tudo bem. Quase uma consulta. Só faltou um exame de sangue. É comum, por exemplo, na consulta, o paciente às vezes não sabe nem o que perguntar? Não, É o uma meu fu sabe. O meu sabe é, que ele passou em palestra, ele entende, não isso é pode. muito bom, o seu É, fluxo eu achei legal, cara. eu não deixo entrar. "Ah, quero porque tenho dinheiro". Não, não vai entrar. Primeiro você vai assistir palestra, vai entender o que é, depois você entra numa fila, aí por isso que demora 1 ano pra consulta, né, pelo menos. Pra ele entender. "Quer mesmo? Tem certeza que quer?". Vai. Paga 50% da consulta, se não quiser não tem problema, te devolvo, fica aí. Funciona. Quando a gente, ah, Tá co pensando. não, acho que esse papo traz uma Uhum. reflexão do lance que sabe aquela coisa da mudança versus o remediar, aquela coisa de ir na causa e no efeito? Como que você tá vendo esse movimento? Porque assim, o wellness nunca esteve tão, Sim, em alta, né, a indústria em si, cara, do bem-estar, sim, nunca esteve tão em alta. Qual que é o teu olhar nisso? Realmente é um estar, é o que cara, esse excesso é por causa que as pessoas também nunca tiveram tão ansiosas. sim, também. Então você vê, caramba, né, o bem-estar nunca teve tão alto, mas as pessoas nunca tiveram tão ansiosas. Como que você enxerga essas 2 coisas? Você acha que essa busca pelo bem-estar é por conta da extrema falta, ou é legal, é um despertar mesmo da sociedade, onde se fala de coisas que não se falam mais? Por que que você acha que o A dualidade sempre existiu, né, o bem e o mal, sim, essa parte, ansiosa e a parte que quer acalmar, mas com a internet, o conhecimento, ele é para todos. sim. Então eu acho que hoje só não entende e não quer melhorar quem não quer, que eu não quero, eu não quero. Tem paciente, pessoas que falam: "Eu não quero, eu não estou pronto para a doutora Gátia", não está mesmo. E é legal, mas sempre existiu e agora está cada vez mais, porque pessoas como eu, como você, a gente está envelhecendo, a gente já esse envelhecer é o conhecimento. Eu já tenho o que eu queria ter, nesse sentido material, Uhum. e o que eu vou querer mais? Então a gente está sempre vendo pessoas ilustres morrendo de câncer de pâncreas, de doenças demais, e você fala: "É normal envelhecer, adoecer, ficar caquético e morrer?". Não, não pode ser. Então, quando a gente sabe que isso não é o normal, que a epigenética fala acima da genética, quer dizer, você, pega o seu DNA, ou você enrola ele no carretel, que chama estona, e não vai toda a sua família tem doença de Alzheimer. Você pode pegar esse DNA, apertar e falar: "Olha, ninguém vai ler esse DNA aqui, então não tem Alzheimer", ou você pode deixar ele bem soltinho e falar: "Não, você pode ler". Essa é a epigenética. E quem define a epigenética? A sua respiração, a sua alimentação, o que você assiste, o que você dá pelos seus 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e Tato. percepção tato. Pezinho, onde você enfia o seu pé? Por que que a gente não anda mais descalço? Porque as pessoas não podem saber onde elas estão localizadas, como elas estão perante o planeta. Quem você é? Você só vai saber isso quando você colocar o seu dedão, o seu hálux no chão. Aí você vai sentir: "Cara, eu sou quem? Eu sou o Caio? Ou o que mais eu sou?". Então a gente precisa voltar para isso, né. E quando você adoece, sabe o que você quer? Quando você adoece, você fala: "Cara, se eu soubesse, eu não teria feito". Então muita gente tá falando, tá falando, tá falando, porque eles querem que a gente acorde. E é bom.
A Hum, a doença, ela é o melhor método de acordar as pessoas. A doença ou a falência, mas normalmente vem doença primeiro e depois a falência, ou as 2 juntas. Agora, preciso disso para acordar? é Não. verdade. Vamos usar o nosso livre-arbítrio, nossa inteligência, nossa consciência, né. Agora, como jogar o jogo, vou chamar assim, o jogo da guerra, que é o jogo do Uhum, progresso, né, de uhum. batalhar para construir alguma coisa, e o jogo do cuidado ao mesmo tempo. São 2 jogos, né? Aquela Hum, coisa progredir e me cuidar. você acha? Eu não Ah, acho. eu acho que não, eu não acho que tem que ser uma coisa ou outra. Eu também Hum. concordo, Você totalmente. tá aqui, Caio, você é a pessoa protagonista daqui. Sim, Você pode orientar as meninas a ter a sua alimentação correta, a sua água, o seu café. Eu acho que, assim, ter poder ou ter dinheiro, ele serve para a gente colocar um nicho ao nosso favor. concordo. Então, eu acho que as 2 coisas andam juntas. Sim. E isso dá para ser, mas isso é o conhecimento, né. É isso que a gente vai querer cada vez mais. Você quer médicos assim, você quer empreendedores assim, você quer chefes desse jeito. A gente não aguenta mais chefe que falam, né, só briga, 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 não. Ele tá enfesado, mulher principalmente, né. É, porque isso tem razão, né? Quando eu falo assim, jogar esses 2 jogos, muita gente não sabe jogar por Sim, desconhecer. mas é um desconhecimento que É, agora não dá mais. Não dá mais para falar: "Ah, eu não sabia". Não, a mulher dele sabe. É o cara empreendedor, lindo, maravilhoso, rico, poderoso, barrigudo, com pressão alta, com diabetes e que acha que o único prazer dele é comer na churrascaria. a grande verdade você falou certo, a maioria das pessoas sabe exatamente o que tem que fazer para ter uma vida Sim. saudável. Aí Vocês precisa da dor. Precisa da dor. Ué, não é pela dor ou pelo amor? uhum. Eu prefiro ensinar pelo amor. Mas existe a dor, sim. E aí, seja bem-vindo, né? Não tem problema. Sair da dor é pior. Tirar o paciente do câncer, do Alzheimer, ai, dá um trabalho. Agora, ajudar ele antes que ele caia no buraco, nossa, é tudo de bom. É isso que eu falo sempre, acorda, acorda antes, pelo amor de Deus, não vai então ele vai acordar na UTI, e acordar na UTI, aí você fica lá na UTI olhando aquele teto e você vai fazer promessas: "Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso". Dura 4 anos depois se ele sair da UTI, depois ele volta a pecar novamente, a errar. Mas é assim, dá tudo bem. O ser humano, ele tem uma característica, mas ele pode mudar e pode ser melhor. Eu sei. Acho que principalmente vocês, a classe médica, ela tem que aprender, aquela linha tênue que eu posso fazer tudo por você menos a sua parte. Porque Uhum. você consegue até por indicadores, comportamentos, analisar que a pessoa está em direção ao muro, Sim, em colisão, né. tá numa rota de colisão. É Não é e isso mesmo. se, é quando, Sim, né. E ao mesmo tempo, não sei se talvez no começo da sua carreira, às vezes você ficava, meu, querendo puxar os cabelos de sim, alguém e você tem que saber: "Cara, até aqui eu vou", porque senão você fica sim, louca. exato. Mas isso dá para fazer. A gente eu faço a minha função, eu oriento muito, muito. E eu tenho uma retórica muito boa para convencer, então colega qualquer profissão que seja, então tá, vamos entrar na sua profissão. Mas tudo bem, ele tem o tempo dele. É uma realidade, está em rota de colisão, os exames estão dizendo, o seu corpo está dizendo e a sua mente está avisando, tá. Mas eu acho que as pessoas estão acordando um pouco mais rápido agora, Ah, eu também acho. né. A pandemia foi uma bênção. O medo de morrer, fez com que as pessoas acordassem. E é por isso que a gente começa a ter muito mais informação, né, a luz entrou muito mais. Então a luz está entrando, você começa a ter esse despertar. O médico precisa ter esse olhar. Por que que médico deixa beber um pouquinho, comer um pouquinho? Porque ele faz um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então o médico ele precisa começar por ele. Qual que é a raça mais difícil de mudar? Hum. O médico. Porque médico não se cuida, não acha que precisa, não cumpre horário. É dele, né. Os piores bandidos estão aonde? Dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro das igrejas, sei lá. Eles estão Uhum. ali como chefes. Mas a gente sabe, e daqueles que mais sabem, mais será cobrado. E esse é um fator. Tá tudo bem. Ah, uma ah, como você tem essa exposição nas redes sociais, deve Uhum. chegar bastante quando você abre uma caixinha no Instagram, por exemplo, de Sim, pergunta. é bem bacana. Que você vê que é um Caio, essa é clássica, volta e meia todo mundo me pergunta: "Quais são as dúvidas frequentes, as dores frequentes das pessoas?". Por que que eu falo isso? Porque eu acredito que, nenhum desafio é único.
Sim. né? Então, e quando a gente passa a conhecer que mais pessoas têm esse desafio, pô, a gente fica até, poxa, É, tem solução, sim. né? Não sou só eu. O que que você vê que é um desafio muito constante que chega pra você de dúvida, de problema, que você fala assim, cara, isso aí dá pra resolver. O nosso a gente abre uma caixinha e a Maureen, que é a minha diretora, ela fala: "Nossa, eu nunca vi tanta resposta numa caixinha em segundos". Mas o grande item que sempre se pergunta é sobre a tireoide. Então o hipotireoidismo, a falta de metabolismo de uma tireoide funcionando como deveria ser, que o T3 é o primeiro hormônio a nascer num feto. O feto se forma porque tem um T3. A Uhum, gente faz o teste do pezinho quando nasce uhum. para ver se tem hipotireoidismo. E a Ah, gente engorda e perde o formato e tem todos um envelhecimento por causa da falta do T3. uhum. Então, se a gente só seguisse o T3 do nascimento até o envelhecimento e equilibrasse ele, ótimo. Então, assim, essa é a grande dúvida, porque eu coloquei isso na internet. T3 bateria da vida, T3 bateria da vida. Aí o povo, não, eu quero Quero, isso. quero esse T3 É, aí. mas para a gente tomar e suplementar, eu preciso saber onde a pessoa se encontra. Então, ela tem que dosar um T3. Tá, vamos ver o que você precisa, de quantos microgramas você precisa. E isso é legal, que elas saibam, elas começam a perguntar para o endócrino, para o médico, e os médicos não sabem, porque não foi ensinado na nossa faculdade. Mas não foi ensinado porque não dá para ensinar tudo na faculdade também. E a gente tem que aprender fora. E também não é uma molécula patenteada. Tem isso também. T3 também é medido por valor de referência? Sim, limite superior. Então o valor é de 2,5 a 4,9. Eu quero 4,9. Porque o valor de referência já te dá de acordo com a sua idade. Uhum. E o valor de referência ideal para um T3 seria de uma criança de 7 anos, que seria 6,2. Mas não, tá. E para o adulto, 4,9. Eu queria 4,9. Pergunta se a gente encontra isso hoje. Não. Então, a maioria está com 2 ponto alguma coisa. E aí a gente fica desanimado, tenso, o pescoço fica assim mais empastado, aquela coisa da pele pegajosa, a pessoa fica lenta, lesa, e ela tem tendência a engordar. Aí ela não corrige o T3 e vai tomar um Monjaro. É tipo assim, né, nesse nível. Tá errado, vamos tratar a causa e não querer emagrecer. Por quê? Porque você engordou? Porque você comeu mais ou porque seu metabolismo tá lento como uma tartaruga? Nosso metabolismo é para ser como um coelho. Mas está uma tartaruga porque a fígado, o baço, os intestinos vão perdendo a função, né. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uhum. A gente envelhecer é mudar. Ser velho é não querer mudar. O o Muito bom. jovem quer criatividade. "O que que eu vou fazer de novo?" Comer diferente. Mas não, aquela coisa sempre de final de semana, aquela saída mesma com os amigos, não, não funciona. A criatividade, ela é isso aqui, ó, ela é pré-frontal, né. Por isso que a gente tem mais cabelo branco nessa região, tem mais calvície, por quê? Porque ela é uma área que precisa funcionar. E quando você para o açúcar e você volta com o açúcar ou com glúten, eu tive essa experiência comigo, sobe um negócio aqui, ó, que fala: "Meu Deus", dá um enjoo, uma coisa nebulosa e dor de cabeça. Eu falo: "Eu sei, atingiu o meu pré-frontal", que é a nossa área do cérebro mais jovem. A gente é ser humano porque a gente desenvolveu essa área do pré-frontal. Os outros animais não têm essa área bem desenvolvida. E aqui é criatividade, tá, ah, legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas para isso eu não posso ter interferência elétrica, que aí entra o glúten e o leite. Primeiro, plateia, palmas pra Cláudia. Muito bom, muito bom. Muito bom ter plateia. Muito bom. Primeiro É muito podcast com legal. Eu plateia. Isso adoro a é nossa incrível. plateia, sempre contribuindo muito. Eu gosto porque esse podcast, além de ser um podcast de instrução, é um podcast de as pessoas uma autoanálise. Sim, Que eu acho que toda mudança na vida acontece a partir do reconhecimento, sim. É isso mesmo. né? Você não muda nada que você não reconhece. Cara, preciso Uhum. mudar. Então eu gostei muito que o nosso papo, além de direcionar, vem fazendo as pessoas se perguntar, putz, verdade. É, Puta, eu tô assim. Então é um podcast de reconhecimento, dessa autoanálise. sim, Ah, muito bom. uma pergunta final para nossa audiência. E só, turma, você que está assistindo a gente esse até o finalzinho, eu vou colocar na descrição aqui todas as mídias sociais da doutora Kátia. Instagram, todas as mídias sociais, para você ir lá, fazer a sua pergunta na caixinha dela, É, isso mesmo. tá? E a gente responde, a gente faz É? uma live todo mês Aí, só ó. para responder o povo. Aí, ó. Então, vai lá, acompanhe e depois fala que você veio do nosso podcast. Isso mesmo. Mas,
qual seria a tua mensagem final, para quem está nos assistindo? Pode ser que a pessoa está tendo um ano maravilhoso, pode ser que ela está tendo um ano mais difícil, Uhum. mas a pessoa que quer, sabe, quer tá bem, quer estar com uma autoestima legal, quer estar se sentindo bem, e Sim, para isso é o que você falou, né, é corpo, é mente, tá tudo ligado. Qual que é a tua recomendação? Que você deve, encontrar as pessoas no dia a dia, sim. né, e às vezes as pessoas sempre devem pedir alguma dica, né, É, alguma coisa. O que que você falaria para uma pessoa no final desse nosso podcast, para, sabe, uma orientação para que ela siga um caminho legal. bom na vida? Caio, olha, eu parto sempre do princípio que as pessoas, elas não são preguiçosas porque elas são preguiçosas, que elas são burras porque elas acham que são burras. Não, elas estão num desequilíbrio hormonal. Então, o primeiro passo é peça ajuda. Faça 37, 40 exames, que é o que normalmente a gente pede, para entender aonde você se encontra. Um T3, um cortisol matinal, os hormônios sexuais. Veja como você, aonde você se encontra em hormônios. Hormônios significa humor. Não dá para ter bom humor na vida se você não tem hormônios. Então, eu aprendi que não é julgamento, mas as pessoas estão submoduladas, estão abaixo dos seus níveis de hormônios. Então, se a gente, médico, poder ajudar cada vez mais pessoas a se equilibrarem, elas vão sair do buraco de uma forma muito melhor. Porque não adianta você bater, bater, bater na pessoa, ela não tem nutrientes, nem hormônio para aquilo acontecer, para ela fazer os insights dela. Não vai, não anda. Então, antes disso, eu preciso dar nutrientes e hormônios para que ela possa fazer as conexões dela. Então, tudo se regenera. Basta que você comece a procurar. E é você que vai aprender sobre a sua saúde, sobre os seus hormônios, sobre a sua vida. Não é mais ninguém. Uau! Ó, se você está acompanhando, vendo, assistindo por qualquer uma das nossas plataformas, não deixa de acompanhar e seguir o Como Você Fez Isso em todas as plataformas, seja no nosso canal, no YouTube oficial, ou em alguma plataforma de streaming, no Spotify. Ficamos muito felizes pela tua audiência, pela tua companhia. O Como Você Fez Isso, um dos maiores podcasts do Brasil, graças a você, que está aqui frequentemente, todas as semanas com a gente. Então, Caixa, obrigado. Ei, Eu adorei o querido. papo, viu? Eu também. Adorei o Muito papo, gratidão. deu insight, serviu para mim, Que né, bom. e eu estou sempre buscando, né, Isso, eu estou isso é sempre bom. buscando como é que eu posso ser um pouquinho melhor, cara. Eu sou sempre a pessoa que estou sempre em busca de Isso é aprender um pouco maravilhoso. mais, então, Parabéns também pelo programa. acho que esse despertar é muito legal e você faz um trabalho brilhante nesse sentido, tá. Gratidão. A você que nos acompanhou, eu espero e encorajo que você pegue esse link de WhatsApp, manda no grupo de família, dos amigos, do trabalho, porque eu tenho certeza que você vai contribuir com bons insights e a chacoalhada que a doutora deixou aqui, tá? Como é que tá a sua T3? A sua bateria? Vamos ter Da vida. bateria lá em Isso é. cima, tá? Esse é o clima no podcast. Até semana que vem com a bateria cheia, ligada. Uma semana maravilhosa. Fica com Deus e até o próximo papo. Tchau.